Mas, no entanto, tá rolando uma treta nos bastidores aí, porque a direita não tá 100% fechada em torno do nome Flávio Bolsonaro para candidato como presidente. A Michelle mesmo não faz campanha. Ela não apoia, ela não fala nada sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro, tanto que foi até cobrada pelo Bananinha. Mesma coisa o Nicolas Ferreira, não está empolgado. O Tarcínico ainda aparece dando aquele apoio protocolar, porque ele sabe que só existe, enquanto político, por meio do apoio do Jair. Então ele acha que deve alguma coisa. Mas o Ottoni de Paula, o camarada Ottoni de Paula, veio novamente a público, Bezi, para explicar o porquê que Michele e Nicolas não desejam apoiar Flávio Bolsonaro para presidente do Brasil. Novamente, temos aí o Ottoni sendo fiel da balança, explicando para nós que não estamos por dentro da treta, o que está acontecendo de fato dentro da extrema-direita nesse momento, né, que precede a próxima eleição. Daqui a pouco já tem que bater martelo aí para quem vai ser candidato. Por favor, senhores, não provoque dona Michele Bolsonaro. Não façam ela falar o que ela não quer dizer. Não provoque Nicolas a dizer com todas as chances de ser governador das Minas Gerais por que ele não quer ser palanque do Flávio Bolsonaro. Eu tenho dito, e não tem nada de pessoal nisso, Flávio é um candidato ideal para a esquerda. Será um alvo a ser abatido na hora certa. Aliás, com tantas vulnerabilidades que o mundo político sabe que Flávio tem, eu só posso acreditar que o que move Bolsonaro e seus filhos é a arrogância, a maldita arrogância. Primeiro, a arrogância de achar que só pode substituir Bolsonaro quem é filho, como se a República fosse uma monarquia. Nesse caso, uma monarquia tão absolutista que nem a rainha serve, tem que ser um membro de sangue para ocupar o trono. Segundo que essa mesma arrogância faz Bolsonaro e seus filhos tomarem uma decisão tão séria, pois se trata do futuro da nação sem consultar os aliados. Você entende a rebeldia de Malafaia, a não empolgação de Tarcísio e Michele e a não participação de Nicolas? Tudo isso tem uma razão, a arrogância do líder. Vou lhe falar uma coisa que vai lhe chocar. O problema é que Bolsonaro nunca foi líder. Um líder lidera com a porta de saída aberta. Quem conhece o bolsonarismo sabe que uma vez entrando, só há uma possibilidade de sair, como traidor. O bolsonarismo é uma prisão. Você não tem voto, todos os votos são de Bolsonaro. Você não existiria se não fosse Bolsonaro. Você deve dedicar sua vida a defender Bolsonaro e a sua prole, pois Deus os ungiu, ele e os filhos, para uma missão. Parece até um culto, não é? Mas é. Só não é a Deus, é ao homem. E ao invés de aleluia, você grita me tu. Ao invés de Jesus, você diz Bolsonaro. Para uma boa parte dos crentes, se você xingar Jesus Cristo, eles dirão, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que dizem, o que falam. Mas se você xingar Bolsonaro, você verá a fúria de um filho de Deus. O bolsonarismo exige obediência, submissão, devoção, lealdade cega. Se esqueceram apenas de um detalhe, nós estamos em uma democracia, não é uma teocracia bolsonarista. E em uma democracia, se não combinar com o povo, vai dar Lula de novo. A gente já tinha percebido isso há alguns anos, não é nem de hoje. Sei lá, a gente deve ter percebido isso desde que o Mandetta, saiu do governo. Mandetta não, o Bebiano. O Bebiano se transformou em inimigo do dia para a noite, porque não queria mais fazer parte do governo e acabou comprando briga com o Carlos, com o Eduardo, com o Flávio. O que o Ottoni fala aí não é novidade para nós, mas vem da direita. Pela primeira vez eu ouço alguém de direita falar com todas as letras que aqueles que não se submetem, como se fosse uma seita à família, são devidamente abandonados no meio da BR e tomam um tiro pelas costas, às vezes até literal, dependendo do que o cara aprontar. Vimos isso acontecer várias e várias vezes, só que parecia que havia um medo, né, dentro da direita de revelar o que é o bolsonarismo. O problema é que o Ottoni não é nenhum novato na política. E ele deu apoio ao bolsonarismo até o último dia de governo do Bolsonaro. E depois também. Só, sei lá, cerca de 2 anos que ele foi acordando, mais ou menos. Mas foi o cara também, que foi lá na casa da família do Anderson,
que foi assassinado lá em Foz do Iguaçu, né? Encheu o saco da família do cara, velho. Trazer os irmãos bolsonaristas dele a público, entendeu? Então ele também tem culpa no cartório. E não adianta falar que só percebeu depois. Porque não é nenhum novato, não. Não é o Frota, não é a Joyce que caíram de paraquedas na política. Esse cara aí é malandro, tá há 1000 anos nesse meio, tá? Mas se ele tá falando isso daí, tem outra coisa também. Ele deve estar notando algum movimento diferente no mundo evangélico lá do Rio de Janeiro. Porque ele não se submeteria a criticar o Flávio dessa maneira se ele não tivesse percebendo os ganhos que ele pode ter no horizonte da eleição de outubro. Tem coisa, cara, tem caroço nesse angu aí, e o Ottoni deve ter notado algumas situações dentro do universo gospel lá do Rio de Janeiro que tem feito ele tomar esse tipo de atitude, né? Quero partir para outro evangélico, o André Vai Ladrão. André Vai Ladrão agora não é mais bolsonarista, gente. Vocês acreditam nisso? Tá ficando chato ser bolsonarista entre crente ou é impressão minha? Porque é mais um aí que parece estar largando mão do bolsonarismo. Olha só que coisa. André Vai Ladrão, que fez vários vídeos de apoio para o Bolsonaro, agora aparece em público dizendo que não foi bem assim, eu nunca fui bolsonarista, vocês estão inventando, vocês estão exagerando o meu vínculo com política. Eu nem gosto de política, minha gente. Porque é assim, né? Vocês sabem disso daí. As pessoas, quando elas são de alguma maneira traídas dentro da política ou são abandonadas, elas ficam estilo o traído no relacionamento amoroso. O traído no relacionamento amoroso, né? Logo depois que ele sofre o corno, ele fica, não, porque eu nem gostava dele, nem gostava dela, não, imagina, foi um livramento, a salvação e tudo mais. O traído político é igual, ele fica, não, mas eu nem gosto de política, minha gente, nem gosto de política, política nem se discute, tá? Nem se discute. E agora é o André Valadão, que depois do Ottoni de Paula não é mais bolsonarista, de acordo com ele. Você abandonou o Bolsonaro e agora vai voltar a apoiar. Eu nunca abandonei o Bolsonaro, até porque eu não sou bolsonarista, como muitas mídias soltaram, não sou filiado a nenhum partido político. Toda eleição, a única coisa que você, como eleitor, faz é posicionar-se a respeito do candidato que está mais próximo daquilo que você acredita, né? E as pessoas, às vezes, querem fazer um vínculo que não existe. Toma cuidado, hein? Você abandonou o Bom, ele diz que o vínculo não existe, né? A gente vai colocar aqui no VAR para ver se não existe esse vínculo mesmo de André Vai Ladrão e Jair Bolsonaro, Marco Bez. Será que não existe? Será que ele não era bolsonarista? Ele só votava por conveniência, porque o PT não dá mais. Será que seria por isso o apoio dele naquele momento? Ele diz que foi por conta disso. Mas a gente vai aqui ver um vídeo recuperado pelo Pedro Ronche, que mostra que não é bem assim não, hein, André Vai Ladrão? Tem que votar certo, senão você não é crente não é? Vamos junto, tá na hora. É um país cristão, é um país que realmente sabe o seu destino. Tenho certeza, não faltarão para com o futuro de cada um de nós. É um Brasil que tem a família e Deus acima de tudo. Vamos lá, senão você não é crente não, tamo junto. Não me parece que o voto foi só por alinhamento de algumas ideias e de algumas ideologias, não, parece que o apoio foi forte. Um apoio que vem até, você percebeu ali, uma chantagem. Se você não votar em Bolsonaro, você não é crente. Você não pode ser considerado um crente de verdade. O cara faz uma chantagem dessa e depois de 4, 5, 8 anos quase, né? Depois de 8 anos, ele aparece e fala, que rapaz, não, imagina, a gente dá apoio ali, porque tinha algumas coisas a ver, nunca fui bolsonarista, não. Pô, safadeza do caralho. Você lembra aquele vídeo dele, todo vestido de preto, espalhando as fake news um tempo atrás, ainda durante o governo Bolsonaro? Pô, muito bolsonarista. Recebeu o pessoal lá na casa dele em Miami para fazer reunião com figuras políticas da direita, muito bolsonarista. Se bobear, foi mais bolsonarista que o Ottoni durante o governo do Bolsonaro, cara. Deve ter sido o pastor mais que o Malafaia até, se bobear, tá? Então, ele lançar essa agora também sinaliza que para os crentes
há uma tentativa de afastamento, viu, do Bolsonaro. O Ottoni já meteu aquela, o Nicolas não quer apoiar tanto o Flávio, e agora o André Valadão fala que nunca foi bolsonarista. Tem um movimento ocorrendo aí no mundo